Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar sobre Bíblias. Será que as Bíblias de hoje são modificadas? Então, qual foi a Bíblia que Deus deixou? Vamos falar hoje sobre Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Lembrando que não menosprezo nenhuma religião. Temos que viver em paz com todos. Mas hoje nós vamos falar sobre religião, vamos falar sobre Bíblias. E isto mexe com muitas pessoas. Mas eu estou aqui só para mostrar que não existe só uma Bíblia como eu conheci. Dizendo que esta Bíblia era a que Deus deixou, mas que hoje nós, quando chegamos em uma loja, encontramos vários tipos de Bíblias. Então, qual é a original daquelas? Hoje nós vamos ver alguns tipos de Bíblias. Será que elas têm a mesma quantidade de livro? Eu vou mostrar algumas, lembrando que eu não estou me referindo a idiomas. Digamos, se uma Bíblia em português ela for traduzida para o inglês, tem que ter a mesma quantidade de livro naquele idioma inglês. É isto que eu estou me referindo neste vídeo. Se pega uma Bíblia e traduz para o francês, a mesma quantidade da Bíblia em português tem que ter na Bíblia francesa quando for traduzida. É isto que eu me refiro. Mas não é bem isso que nós vamos ver hoje com tantas Bíblias. Vamos começar com uma pergunta: qual é a Bíblia? Qual foi a Bíblia que Deus deixou? Qual é a sua Bíblia? Aqui no Brasil, pelo menos, tem 5 versões de Bíblias evangélicas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Pelo menos 5 versões de Bíblias. A Nova Almeida Atualizada, NAA. Tradução Brasileira, TB. Almeida Revista e Corrigida, ARC. Almeida Revista e Atualizada, RA. A Nova Almeida Atualizada. Nova tradução na linguagem de hoje. Aí aqui vocês veem que não só tem uma Bíblia. Aqui eu citei 5 Bíblias. Mas se você comprar essas 5, chegar em casa e for estudar, vocês vão ver que elas não são iguais. Mas se Deus diz que não pode mudar, está lá em Mateus, Jesus falando, e está lá em Apocalipse, que não pode mexer. Por que mexeram? A minha opinião é porque eles não crêem no que eles produzem. A minha opinião é essa. Porque se eles crescem que não pode mexer, eles não tirariam nem um tio como está lá. Não trocava uma letra sequer. Porque já não iria ficar mais original. E porque essas quantidades de versões, cada uma mais esquisita do que a outra. Às vezes estamos na igreja e chega o escalado para fazer a leitura oficial. E quando ele cita que nós vamos procurar nas nossas Bíblias, quando ele começa, nem sabemos o que é que ele está falando, de tão diferente que é. Aí vocês querem me dizer que aquilo ali é certo? Mas agora a gente vai ver algumas Bíblias evangélicas. E também de outras nações. Aqui a gente está vendo a Bíblia Pentecostal. É uma Bíblia muito boa. Eu tenho essa Bíblia. Aqui vocês estão vendo agora a King James. Se vocês quiserem pesquisar, ela tem uma história muito chocante, essa Bíblia. Como ela foi produzida e depois que a pessoa produziu, o que aconteceu com ele. Também tem essa Bíblia Thompson. Eu também já estive, mas presenteei um irmão. Ele estava sem Bíblia. Também tem essa daqui, olha. Que é a cronológica.
Se você não comprou ainda essa Bíblia cronológica e for comprar, não compre a primeira versão se você encontrar. Não compre a primeira versão, porque eu comprei e tem muitas falhas. Ela está aqui ao meu lado. Muitas falhas. Está aqui, ó, embaixo desse aqui, livro dos Hebreus. Versículos faltando a metade. Não compre que você vai perder o seu dinheiro, porque eu comprei e quase não uso, porque está incompleta. Agora, a segunda edição que tem, a terceira e a quarta, deve ter. Pode comprar, que é uma Bíblia muito boa. Mas a primeira versão, você vai perder o seu dinheiro. Aí aqui a gente vai ver outras Bíblias. A Bíblia etíope. Lembrando que o país da Etiópia, ele fica ali próximo ao Egito. É o segundo país abaixo do Egito. Estive no Egito, mas não fui na Etiópia. Gostaria muito de ter ido lá, porque dizem que lá é onde tem os escritos, possivelmente, originais da Bíblia. Onde tem mais escritos, porque não se sabe onde estão os escritos originais, a não ser um pouco no Museu do Livro em Israel. Também estive lá. Aqui você está vendo a Bíblia etíope com 88 livros. Mas a Bíblia evangélica tem 66. Nós vamos ver. Aqui tem essa outra Bíblia etíope com 150 livros. Lembrando que essa Bíblia, ela é completa, ela é em português e deve ter os livros apócrifos. Bíblia etíope, essa contém os livros apócrifos. Também tem essa outra Bíblia aqui, olha, etíope, também com 125 livros. Também tem essa Bíblia aqui, olha. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia ortodoxa síria, que ela tem 61 livros. Também tem essa outra Bíblia aqui, olha, ortodoxa grega, com 78 livros. Tem essa evangélica que tem 66 livros, como sabemos, é a Bíblia evangélica. Aqui vocês estão vendo a Bíblia católica, que ela tem 73 livros, porque tem aqueles livros a mais que os evangélicos, que é a Bíblia evangélica, que segundo diz que são livros apócrifos. Não estou aqui para falar sobre veracidade de livros, mas sim para mostrar a quantidade em cada Bíblia. Aqui está a Bíblia Sagrada também com 73. Então aqui vocês já viram o número de Bíblia que tem e com livros a mais. Aí eu te pergunto, se na Bíblia de crente, na evangélica, na Bíblia cristã, são 66 livros, e nas outras chegam a ter 150, 125, aí eu pergunto a vocês, por que tantos livros nessas Bíblias e na de crente só tem 66? Será mesmo que Deus organizou esses livros? Você acredita mesmo que foi Deus que organizou? Você já estudou sobre os concílios de Nicéia, que fica ali, que foi ali onde hoje é a Turquia? Foi ali o concílio de Nicéia. Naquela região dali, estive na Turquia. Se não estou enganado, foi na cidade de Lídia, na época, que não existe mais. Hoje é outro país. Tem outro vídeo falando sobre esse país que hoje é Lídia, que era Lídia. Aí eu pergunto, que tipo de Deus mandaria colocar 66 livros na Bíblia evangélica, 73 na Bíblia católica, na Bíblia síria 61, na Bíblia etíope 125, na Bíblia etíope 88,
150. Oh, meus irmãos, vocês acreditam mesmo que foi Deus que organizou isso, meu irmão? Oh, meus irmãos, se vocês abrirem um pouco a mente e deixar um pouco a religiosidade de lado, vocês vão ver que nós não passamos de massa de manobra nas mãos desses líderes religiosos. A religião é boa, mas também é um certo tipo de controle da massa humana. Quem controla pessoas tem poder. O meu pastor, ele quando estava na frente de um juiz, e quando ele vai para lá é para mentir. Eu nunca vi um pastor em Pernambuco tão mentiroso. Ele disse: doutor, eu tenho 1,5 milhão de membros. Jesus só tinha 12. Vocês entenderam? Ele querendo intimidar certamente aquele magistrado. Mas o magistrado ali está pronto para receber todo tipo de gente. Pois é, meus irmãos, aqui vocês viram que não existe uma Bíblia que podemos confiar. Ou seja, uma pessoa de bom senso, vendo tantas essas Bíblias, eu mesmo iria perguntar: a minha é original? Somos manipulados a cada dia para enriquecer esses líderes religiosos da atualidade, meus irmãos. Pois é, meus amados, e lembre-se, Deus nunca mandou pessoas feitas eu e você simples levar disso para esses mercenários da fé, mas sim os ricos levar em alimentos. Estudem. Não deixes que esses picaretas da fé fiquem ricos em cima de vocês. Estudem. Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 29. Estudem, estudem e não sejam enganados, pois o que esse povo faz é controlar as nossas mentes para que não saímos de casa com os bolsos vazios e sim cheios para entregar a eles. Pois é, meus amados, fique toda essa paz do nosso Senhor. Mas antes, vamos ler agora o versículo que eu estava me esquecendo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, do versículo 22, versículo 18 e 19. Pois é, meus irmãos, fique toda essa paz de nosso Senhor. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Fique todos na paz de nosso Senhor.